Saudações a todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, em continuação aos vídeos anteriores, nós vamos continuar o assunto das 7 trombetas. Nos vídeos anteriores, nós analisamos a primeira, segunda, terceira trombeta. E hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre a quarta trombeta. E nós vamos continuar utilizando o método de interpretação bíblica, de que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia e os testemunhos dão a sua interpretação. E nós fazemos isso comparando textos com outro texto que fala do mesmo assunto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratos somos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, podemos compartilhar a Tua palavra com os amigos e com os irmãos e todos que acessarem este vídeo, este canal. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos utilizar alguns textos inicialmente que vai nos servir como introdução, conforme dito, sobre o mesmo assunto. O primeiro texto que nós vamos ler está em Profetas e Reis, página 276, que diz assim: Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos neste tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos, pois o anjo da misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Portanto, esse texto nos é uma advertência no sentido de estarmos preparados para eventos próximos, futuros e próximos que estão adiante de nós. Então, nos preparemos, amigos e irmãos. É muito importante estarmos preparados para estes eventos, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Eventos muito dramáticos estão diante de nós. Preciso que seja salientada essa questão no sentido de estarmos preparados. Eventos finais na página 208, que nos diz o seguinte: aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhares de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estradas de ferro, confusões, colisões e morte, sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está no limiar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Amigos e irmãos, é muito importante este preparo prévio para os eventos que estão diante de nós. É indispensável estarmos preparados. Amigos e irmãos, no começo deste vídeo, nós vimos sobre a primeira das 7 trombetas, que elas são tocadas após o fechamento da porta da graça, lá em Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 6, nós vimos que tocou a primeira trombeta, e nós vimos lá que foi afetada a terça parte das árvores e das ervas verdes na terra. E nós vimos também na segunda trombeta que foi afetada a terça parte da vida marinha e dos navios. Nós vimos na terceira trombeta que falou sobre que a terça parte das fontes dos rios e das fontes das águas se tornaram amargas a ponto
de morrerem muitas pessoas. Então nós vimos aí três trombetas, e as três trombetas, cada uma delas foi destruída uma terça parte. Então agora nós vamos ler a trombeta equivalente, ou seja, a quarta trombeta que vai acontecer, e nos diz assim no verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Então foi afetado na quarta trombeta a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que a terça parte deles se escurecessem. A terça parte do dia não brilhou em semelhante à da noite. Portanto, nós vimos aqui na quarta trombeta que agora vai ser afetada a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Há evidência suficiente para crermos que parte da terra vai ficar às escuras, vai ficar proporcional então, parcela de escuridão na terra causada pelo efeito da quarta trombeta, ok? E nós vamos agora para o verso 13, a quarta trombeta, vai nos dizer o seguinte: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Então, amigos e irmãos, ficou bastante claro aqui nesses dois versos uma ação sobre a terça parte do sol, da lua, das estrelas. E no verso 13, nos é adiantado que nas próximas três trombetas, que vai ser a quinta, a sexta e a sétima, é pronunciado três ais. Só por isso aqui já dá para crermos, termos evidência suficiente para crermos que trata-se de pragas, porque em pragas é que se ocorrem ais, ou após um período de encerramento da misericórdia de Deus, Deus permite que ocorram ais. E nós vamos concluir esse vídeo com um texto que nós utilizamos em todos os vídeos que tratou das trombetas. Veja o que diz esse texto: toda forma do mal há de lançar-se em intensa atividade. Anjos maus unem seu poder a homens ímpios. Como eles têm estado em constante conflito e são experientes nas melhores artes do engano e combate, e tendo se fortalecido por séculos, não renderão no último conflito sem uma furiosa luta. O mundo inteiro estará de um lado ou de outro da questão. A batalha do Armagedon será travada, e aquele dia não deve encontrar nenhum de nós adormecido. Devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo óleo em nossas vasilhas e lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente, no comando dos anjos do céu para liderar a batalha. Portanto, nós vimos aqui, até agora, esse pedaço, esse trecho que eu li desse texto dos testemunhos, está nos apontando, está nos indicando, está nos dando evidência de que trombetas é um evento futuro. Portanto, nós vimos aí que muitos estudantes da Bíblia, da Palavra de Deus, que coloca as trombetas como um evento que já ocorreu. E nós vimos aqui que a Palavra de Deus, estudada desta forma, indica uma outra situação, indica um evento que está diante de nós. Então é muito complicado aplicarmos trombetas para o passado e trombetas e for um assunto, um evento futuro. Okay? Terminando aqui o texto, veja o que diz: eventos solenes estão ainda diante de nós para ocorrer. Uma trombeta após a outra ressoará.
taça após a outra será derramada sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão bem à nossa frente. Então nós terminamos com esta visão, com esta panorâmica das trombetas. Da primeira, segunda, terceira trombeta e agora a quarta trombeta. Em cada uma delas foi afetada uma terça parte disto, daquilo, no caso da primeira trombeta, a terça parte das árvores verdes, na segunda, agora no mar, a terça parte dos animais marinhos morreram, as embarcações afundaram, ou os navios. Nós vimos na terceira trombeta, que foi afetada a terça parte das fontes dos rios, das fontes das águas, e consequência disso morreram terça parte das pessoas. E nós vimos agora na quarta trombeta, que foi afetada a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E no verso 13, em continuação, é anunciado 3 ais sobre as 3 trombetas restantes. Não estamos sendo alarmistas com isso, mas estamos sendo precavidos, prevenidos para não sermos surpreendidos com estes eventos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.